Olá, tudo bom com vocês? Tudo bom comigo? Hoje, a nossa aula, nós vamos falar de lei dos senos. Eu sou o professor Carlos, o professor de matemática. Então, pessoal, hoje a nossa aula vai ser uma aula bem simples, tá? Vamos falar muito da lei de senos. Então, vamos lá, dar uma olhada. A lei dos senos determina que num triângulo qualquer, a relação do seno de um ângulo é sempre proporcional à medida do lado oposto a esse ângulo. Esse teorema demonstra que no mesmo triângulo, a razão entre o valor de um lado e o seno de seu ângulo oposto será sempre constante. Assim, para um triângulo ABC, de lados A, B e C, a lei dos senos admite as seguintes relações. Então, olha aí, como vocês estão olhando essa figura, nós temos aí as letras A, B e C maiores, né? A gente vai ver aí que é as letras do triângulo, e as letras menores, as minúsculas, que vai se tornar ABC. É com elas que nós vamos trabalhar a lei de seno. Então, vamos lá. A sobre o seno de A, que é igual B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C. Olhando bem, isso aí é a representação das leis dos senos, no triângulo. Então, como vocês estão vendo, pessoal, a gente vai sempre representar. Lembre que quando a gente trabalha com um triângulo qualquer, a gente trabalha muito com a lei do seno, como também lei de conssenos. Mas nessa aula de hoje nós vamos estar falando diretamente da lei de senos. Então, gente, vamos lá continuar? Vamos a esse exemplo simples, tá? Nessa demonstração aí, observem bem esse triângulo, tá? Dado um triângulo ABC, ilustrado na figura a seguir, eu tenho aí os pontos do triângulo A, B e C. Tudo bem? Eles são os pontos cardeais do triângulo. Porém, nas minhas arestas, eu vou ter também as minhas conotações A, B e C. Então, esse aqui são as conotações externas do triângulo. Porém, nós temos os vértices, lembrando sempre, em letra maiúscula, tá? O A, B, C. Agora a gente trabalha dentro do triângulo. O ângulo alfa, o ângulo beta e o ângulo ômega. Então, é um tipo de proporção que a gente vai trabalhar aí dentro. Se a gente trabalhar isso, nós vamos trabalhar o quê? A lei dos senos, da seguinte proporção. A sobre seno de alfa, que é igual a B sobre seno de beta, que é igual a C sobre seno de ômega. Então, olha só, pessoal. Quando eu estou falando disso, observe que eu trabalhei com alfa, beta e ômega. Eu poderia também trabalhar com as letras A, B, C, ou X, Y, Z, ou qualquer letra. Tudo bem? Mas nós trabalhamos aí com as letras gregas. Então vamos lá. Continuando. Vamos a um exemplo. Para compreender melhor, vamos calcular a medida dos lados AB e BC desse triângulo em função da medida B do lado AC. Então, observe aí que nós temos aí uma medida onde está de A a C. Nós temos a medida B. É o que eu estou querendo descobrir. Para isso, eu vou observar quem está dentro do meu triângulo. Eu tenho um ângulo aí de 60 graus e um outro ângulo de 45 graus. Pela lei dos senos, podemos estabelecer a seguinte relação. B sobre seno de 60, que é igual a AB
sobre seno de 45, que é igual a BC seno de 75. Olhando bem, fica fácil, porque nós temos as relações da proporção. Então, eu vou ter AB, que é igual a seno de 45 sobre seno de 60, vezes B, que é o que eu estou querendo. BC é igual a seno de 75 sobre o seno de 60, vezes B. Logo, aí eu vou estar sabendo que o meu AB é igual a 0,816B e o meu BC é igual a 1,115B. Quando eu falo disso, nós lembramos que nós temos a tabela trigonométrica, tá? Se a gente tem a tabela trigonométrica, é por isso que a gente acha esse tipo de resultado. Então vamos lá, continuando. Uma observação: os valores dos senos foram consultados na tabela das razões trigonométricas. Nela podemos encontrar os valores dos triângulos de 1º a 90 graus, tá? De cada função trigonométrica, do seno, do cosseno e da tangente. Os ângulos de 30 graus, de 45 e de 60 graus são os mais usados nos cálculos trigonométricos. Por isso, eles são chamados de ângulos notáveis. Confira abaixo um quadro com os valores, tá? Então, olha aí, como vocês estão vendo, e vocês já trabalham isso desde o primeiro ano, pessoal. Então, vocês trabalham muito com medidas e ângulos. Mas a tabela trigonométrica, vocês chegam a conhecer mesmo no segundo ano, tá? Quando começa o segundo ano, trabalha-se muito isso. Então, observe que sempre é mais trabalhado os valores de 30 graus, de 45 e de 60. Esses ângulos são os mais trabalhados em concurso público e também no Enem. Então, vamos continuar a nossa aula. Então, observe aí, as relações trigonométricas. Nós temos o ângulo de 30 graus, de 45 e o de 60. Vamos usar eles em cada um, no seno, cosseno e tangente. O seno, o ângulo de 30, 1 sobre 2, ou seja, meio. 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. 45, raiz de 2 sobre 2. E de 60, meio. E a tangente, nós vamos ter aí a raiz de 3 sobre 3. 45, 1. E na de 60 graus, raiz de 3. Aplicação da lei dos senos, tá? Nós utilizaremos a lei dos senos nos triângulos ocutângulos, onde os ângulos internos são menores que 90 graus, tá? Eles são agudos. Ou nos triângulos obtusângulos, que apresentam ângulos internos maiores que 90 graus. Obtuso. Nesse caso, também é possível utilizar a lei dos cossenos. O objetivo principal da utilização da lei dos senos ou cossenos é descobrir as medidas dos lados de um triângulo e ainda, tá, de seus ângulos. Então, nós observamos aí que aí nós temos 3 tipos de triângulos: o octângulo, o obisângulo e o triângulo retângulo. Tá? Essa representação de triângulo aí, segundo os seus ângulos, são ângulos internos. Observem bem que está demonstrado na figura. A lei dos senos no triângulo retângulo. Como vocês estão vendo bem a figura aí, pessoal, nessa lei dos senos, do triângulo retângulo, nós vamos trabalhar a hipotenusa e os dois catetos, tá? O cateto adjacente e o cateto oposto. Tá? Como anunciado acima, a lei dos senos
é utilizada nos triângulos, octângulo e obsângulos. Já nos triângulos retângulo, formado por um ângulo interno de 90 graus, reto, utilizamos o teorema de Pitágoras, tá? E as relações entre seus lados, que é o cateto oposto e o cateto adjacente, e a hipotenusa. A representação do triângulo, tá? Retângulo e seus lados. Nesse teorema, nós vamos atender algumas coisas. Como vocês estão vendo aí, nós vamos trabalhar, tá, com movimentos. Se trabalhar com movimento, vocês vão estar entendendo o que é trabalhar o seno, o cosseno e a tangente. Isso trabalhando só na lei dos cossenos. Tá? Como sabemos, vamos dar uma olhada. Então observe aí, olha, que eu tenho h ao quadrado, que é igual a ca ao quadrado mais c ao quadrado. Ou seja, que é a hipotenusa mais o cateto adjacente mais o cateto oposto. Tudo bem? Assim, quando temos um triângulo retângulo, o seno será a razão entre o comprimento do cateto oposto e o comprimento da hipotenusa. Como está observado, seno é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. E a parte de baixo, ele está dizendo bem. O cosseno trabalha quem? O cosseno trabalha o cateto adjacente e a hipotenusa. Tá? Como lê-se, cateto adjacente sobre hipotenusa. Isso é a parte que nós estamos olhando. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai trabalhar muito isso. Então lá, voltando aí, nós vamos trabalhar uma figura agora. A fórmula que representa a lei dos senos, tá? Então observem bem que aí nós temos os ângulos e os ângulos internos, que é o seno, o A sobre seno de A, que é igual a B sobre seno de B, e C, que é igual a C sobre seno de C. Na lei dos senos, utilizamos relações que envolvem o seno e o ângulo de medidas oposta ao ângulo. Então vamos rápido a um exemplo. Determine o valor de x no triângulo a seguir. Então observem aí que nós temos medidas internas e medidas externas, onde nós temos um ângulo de 120 e um ângulo de 45 no ângulo interno. E nos externos nós temos aí a medida de 100 metros e x, onde o nosso exemplo é simples de resolver. O seno de 120 graus é igual a seno de 180 menos seno de 120, que é igual a seno de 60, que é igual a raiz de 3 sobre 2 ou 0,865. O meu seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2 ou 0,705 sobre x. Perdão, pessoal. X sobre seno de 60, que é igual a 100 sobre seno de 45 e x sobre 0,866, que é igual a 100 sobre 0,707. E aí nós vamos à multiplicação, e meio pelos extremos. 0,707x, que é igual a 86,6, onde x é igual a 122,5. Essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.